Olá pessoal, meu nome é Jaime e eu estou voltando hoje com a lição do curso Let's Talk, a lição 17, e hoje o assunto é sobre o presente contínuo ainda, só que hoje eu estou explorando ele nas 4 formas: na afirmativa, na interrogativa, na negativa e interrogativa negativa, e também sobre o pronome pessoal objeto. 2 exemplos aqui eu tenho para falar sobre eles aqui já agora nessa apresentação. Um exemplo tipo assim, falar sobre o presente contínuo, uma frase. Vou dar um exemplo de uma frase, né? Eu estou falando com vocês agora, disse isso em português. Em inglês seria I am speaking to you now, né? You are listening to me now. Vocês estão me ouvindo agora. Então, essa será explorada durante a lição. As perguntas, a colocação na forma negativa, na forma interrogativa negativa, além da afirmativa, então são 4 formas que serão exploradas aqui no presente contínuo. E quanto ao pronome pessoal objeto, é aquele que fica no finalzinho da frase, né? Quando você diz assim, quando eu digo assim, I am speaking to you, estou falando com você, então aquele you no final lá é o pronome pessoal objeto, né? You are listening to me, vocês estão me ouvindo. Esse me final é o pronome pessoal objeto. Ok? Então, outro exemplo, I explain this lesson for you. Eu explico essa lição para vocês. Então, o you no final, I explain this lesson for you. Então, esse you aí é o pronome pessoal objeto. Então, vamos então para a nossa lição. Bons estudos, boa atenção aí para todos. Vamos então para o próximo, vamos então para a lição. Let's talk 17. We are moving to the past tense. The first topic here we have a revision. In the second we have the current topic, and the last one we have the pre-knowledge. Então, pessoal, aqui é a nossa início da nossa lição. Essa é a apresentação da lição. Estamos aqui dizendo que temos esses 3 tópicos, né? O primeiro apresenta uma revisão. O segundo tópico, que é formado por 1 ou 2 ou até mais slides, todo esse tópico aqui, que é a da lição mesmo de hoje, a lição atual, que hoje vai falar sobre o presente contínuo nas 4 formas, e também falar já sobre o passado, né? Vamos falar sobre o passado. E aqui já é um pre-knowledge, já é alguma coisa que será dado com mais ênfase lá na frente, bem lá, umas 2 lições na frente, mas eu já trago para essa tela, né? Então aqui a gente vai estar interagindo entre o presente e o passado. O passado é uma aula que é um assunto que nós estamos entrando agora, então eu já vou puxar muitas coisas que serão dadas lá na frente, eu já vou puxar para essa lição atual agora, e usando aqui novas preposições e advérbios. Então, aqui apenas a nossa apresentação. Vamos então passar para a lição. Let's go then. Go ahead. Aqui nossa revisão. Então, presente contínuo na afirmativa, apenas na afirmativa. E o pronome pessoal objeto que está aqui neste quadrante. O primeiro aqui, eu vou falar aqui sobre o primeiro aqui logo, sobre este aqui, né, o pronome pessoal objeto. Então, já foi falado sobre isso aqui. O pronome pessoal objeto, ele fica sempre no final das frases. Como aquele lá que nós já demos, o possessivo, né, o pronome possessivo também, ele fica sempre no final da frase. Então, assim é o pronome pessoal objeto, né? Vamos dizer assim, eu vou dar exemplos para vocês entenderem através de exemplos, né? Como nós falamos em português também. Quando eu digo assim, você pode fazer alguma coisa para mim? Então, esse mim aí, ele fica lá na frente, é o último, né? Ele fica lá na frente, é o me, é o pronome pessoal objeto. E no inglês, em vez de mim, é me. Aqui, ó. Can you do a favor for me? Você pode me fazer um favor, né?
pode fazer um favor para mim? Então, o me final é o pronome pessoal objeto. No caso aqui, I can do a favor for you. O you aqui, ó, é também pronome pessoal objeto. Eu posso fazer um favor para você. I can do a favor for you. You can do a favor for him. Então, him, pronome pessoal objeto. Eu não traduzi aqui as duas últimas, mas eu acho que ficou mais fácil de entender, né? Quando eu disse, can you do a favor for me? Você pode fazer um favor para mim? Aqui é I can do a favor for you. Eu posso fazer um favor para você. E aqui depois eu disse you can do a favor for him. Você pode fazer um favor para ele. E assim por diante. Então todos esses aqui são os pronomes pessoais objetos. Nós vamos lá na última lição nós temos texto e vamos praticar, né? Isso aqui. Aliás, hoje eu acho que não tem o texto. Temos apenas aquele diálogo, né? Acho que no quarto slide aí tem um diálogo. E nós temos também vamos poder praticar aqui o pronome pessoal objeto. Então, vamos então para esse aqui agora. Falar sobre este aqui, a formação do presente progressivo. O presente progressivo ele é formado com o uso do sujeito mais o verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, né? Então aqui eu tenho apenas explicando apenas que tem que ter o verbo to be e o verbo principal mais o término para ele ficar no gerúndio tem que colocar o ing no final dele, né? Então tipo aqui o verbo principal é walk, por exemplo. Walk é caminhar, né? Significa caminhar. Então você coloca ao final aqui o ing, aí fica walking. Walking não é mais caminhar, já é caminhando. Então, se eu disser assim, he is walking, ele está caminhando. She is walking, ela está caminhando. I am walking, eu estou caminhando, e assim por diante. Então, você muda somente o pronome, né? E o verbo também vai flexionar de acordo com o pronome. E o verbo aqui, o gerúndio, né? O verbo no gerúndio, o verbo principal, ele não muda, ele permanece igual sempre, para todas as conjugações. Então, vamos começar do primeiro então aqui. I am walking, you are walking, he is walking, she is walking, it is walking, we are walking, you are walking, they are walking. Então, veja que o walking continuou o mesmo para todos. Você mudou apenas os pronomes pessoais, né? E a conjugação do verbo to be. Então, acredito que aqui esse quadrante já deu para entender. Vamos passar para esse. Novamente aqui está ensinando como fazer a partir do verbo no infinitivo, colocar ele no gerúndio. Então, o que é que foi feito aqui? O acréscimo das letras ing. Então, veja aqui, o verbo say, que é o verbo dizer, né? To say, dizer. Apenas não coloquei a partícula to aqui, mas é o verbo to say. Então, acrescentando ao final dele as letras ing, vira saying, que significa dizendo. Work, trabalhar. Acrescentando ing, vira trabalhando. Working. Learn, aprender. Learning. Studying. Studying. Study é estudar, né? Studying é o verbo para colocar no presente contínuo, né? Está no gerúndio. Speak é falar. Speaking já é pronto para botar no presente contínuo. Então, para formar o presente contínuo, tem que ter o sujeito, né? I, you, he, she, alguém, né? Fernando, Paulo, José, são o sujeito, né? Tudo são sujeitos. O eu, você, o we, né? They, tudo são sujeitos. Tem que ter o sujeito e tem que ter o verbo to be, conjugando com o sujeito e o verbo principal no gerúndio. No caso vai ser ele tem que estar dessa forma aqui, acabando com ing, né? Terminando com ing. Então já dei os exemplos, são esses exemplos que eu dei quando eu estava nesse quadrante aqui, né?
Vamos para esse aqui agora. Então aqui é apenas para você interagir, né? Usando aqui os pronomes, ó, como sujeito e formar toda a frase no presente contínuo. Vamos pegar um aqui, why, por exemplo. Você pega why e pega o verbo to say, que é o primeiro aqui. Aí você, após o why, você vai colocar o verbo to be primeiro, né? I o que? I am saying. Saying, do jeito que está aqui, foi formado aqui o gerúndio. Eu estou dizendo. You are saying. He is saying. Bob is saying. She is saying. Rosa is saying. Você pegar o verbo work. We are working. You are working. They are working. Learning, que é o verbo aprender. I am learning. You are learning. E assim por diante. Então, aqui é para interagir todos os pronomes com todos estes verbos aqui no gerúndio. Pessoal, acredito que tenha dado para passar uma ideia já entenderam, também não é a primeira vez, já venho falando sobre isso, né? Sobre todos esses, o pronome, o presente contínuo e o pronome pessoal objeto. Já falei, aqui já é revisão. Vamos então passar para o próximo slide. Então, pessoal, acabamos de ver ali sobre o presente contínuo apenas na forma afirmativa e agora nós vamos poder explorar mais o que temos do presente contínuo, né? Podemos perguntar, podemos afirmar como já vimos, podemos negar e podemos fazer a interrogativa negativa também. Vamos lá então? Treinar aqui. Aqui nós temos essas perguntas aqui. What is happening? Is it happening anything? Está acontecendo alguma coisa? O que está aqui em cima é what is happening? O que está acontecendo? Is it happening anything? Está acontecendo alguma coisa? Aí vem a resposta. It's not happening anything. Não está acontecendo nada. Então aqui uma novidade. Anything, essa palavrinha aqui, né? Que é para corresponder a nada quando você usa na forma negativa aqui, usa o anything. E aqui a interrogativa negativa. Is not it happening anything? Não está acontecendo nada. Então nós tivemos aqui a afirmativa, a pergunta, a negativa e a interrogativa negativa. Então vamos poder treinar com todos estas ilustrações aqui, né? Aqui temos um relógio que diz assim, this watch is showing the right time. Esse relógio está mostrando a hora certa. É uma forma de falar, né, sobre o relógio. Ele pode dizer também que ele está marcando, né, a hora certa. Mas eu procurei aqui esta outra forma também. This watch is showing, está mostrando the right time, a hora certa. Então, veja que aqui está na afirmativa. Como seria na pergunta? Is, boto o is aqui na frente, né? Is this watch showing the right time? E uma negativa, como seria? This watch is not. Aí boto o not depois do verbo to be. This watch is not showing the right time. E a interrogativa negativa seria is not, né? Is not this watch showing the right time? Aí boto a interrogação aqui. Então, vimos as 4 formas. Aqui no caso, nós temos também um rapaz trabalhando aqui no computador e ele está estudando, né? O trabalho dele aqui no caso é estudar. Ele está estudando e aqui nós podemos, com essas letras graúdas aqui, fazer a forma afirmativa, né? Que é, no caso, he is studying. Ponto. He is studying. É uma frase completa. Ele está estudando. Agora, se você quiser fazer uma pergunta, você coloca o verbo to be na frente. Que is aqui, he, esse is que está aqui, vem para cá. Is he studying? Ele está estudando, aí não esqueça de colocar a interrogação. Vamos fazer agora a forma negativa. He is not. Ele não está. He is not aí, studying. Ele não está estudando. Faltou então a última, que é a interrogativa negativa, né? Aí vem o is já junto com o not para cá. Is not he studying? Ele não está estudando. E aqui no caso, o trem, né?
a letra graúda, nós formamos a afirmativa. The train is arriving. The train is arriving. Is the train arriving? Pergunta, né? The train is not arriving. Essa é a negativa. The train is not arriving. Is not the train arriving? Is not the train arriving? É a última interrogativa negativa. Então, formamos as 4 formas aqui, fizemos as 4 aqui e fizemos as 4 aqui. Acredito eu que tenha dado para entender, né? Vamos então para o próximo slide. E aqui nós vamos falar no passado, né? Nossas ações aqui serão no passado. Eu coloquei de propósito aqui essas frases, todas elas no passado, e as figuras aqui, né, as ilustrações estão, se a gente observar bem, vai nos auxiliar aqui a entender, né? Pode primeiro ver aqui, entender com o nosso pensamento mesmo em português, né? Formar as frases que está acontecendo aqui em português e depois vamos passar para o inglês, traduzir isso para o inglês. Aqui podemos ver aqui a imagem de uma moça ajudando o rapaz a levantar. Aqui uma moça pedindo silêncio, aqui é uma estátua, né, de um rei. Aqui, após eu fazer a explicação aqui de cada frase, nós vamos poder também estar interagindo com os pronomes aqui. Então, cada frase dessas aqui será praticada com todos os pronomes aqui, desde o pronome eu até eles, no plural. Vamos usar para cada frase aqui. Então, começando aqui na primeira, preste bem atenção, pay attention to this image here. Prestem atenção para essa imagem. Veja aqui o que está acontecendo. She was, verbo no passado. She was, ela estava helping him to get up. She was helping him to get up. O help não é novidade para ninguém. Muita gente sabe que help é ajudar, né? Então aqui está no gerúndio, né? Está no passado contínuo. Helping, ajudando, né? De ajuda, ajudar, ajudando. Estava ajudando. Was, estava ajudando. She, ela. She was helping him to get up. Então, ela estava ajudando ele, ela o estava ajudando a levantar. Esse foi o primeiro. Aqui você, como já prestou atenção, a moça pedindo silêncio. Então, she asked for silence. Ela pediu silêncio. Dessa forma que expressa isso em inglês. She asked, veja bem o verbo. O verbo ask é o verbo pedir, né? Perguntar e pedir. Aqui no caso ele vem somente até a letra K. Aqui foi acrescentado de para tornar o verbo no passado, para colocar o verbo no passado. She asked for silence. Ela pediu silêncio. E aqui nós temos o último aqui, que é o rei Ricardo III, Richard III, né? Richard III was invincible in his horse. O Ricardo III era invencível em seu cavalo. Então aqui nós temos os 3 exemplos. Eu agora vou interagir aqui com os pronomes e nós vamos ver aqui cada um. Vamos ver aqui então, em vez de ser ela, nós vamos colocar aqui o pronome I, primeira pessoa. I was, para I também é was, né? É o mesmo. I was helping him to get up. Aqui, para o you, aí muda. You were, em vez de was, é were. You were helping him to get up. Só muda o verbo. Aí vem he. He was, novamente was, que terceira pessoa também é was. He was helping him to get up. We were, né? Em vez de was é were. We were helping him to get up. They were helping him to get up. Eu falei do we. We were helping him to get up. You were helping him to get up. And they were helping him to get up. Então é só a primeira pessoa e a terceira que usa o was. O restante é o were. Então vamos para cá, para essa aqui, a moça que pede silêncio. She asked for silence. Na verdade a gente só vai mudar mesmo aqui o pronome pessoal she. O restante continua igual.
porque o verbo no passado não altera, fica desse jeito aqui. Então, I asked for silence. Eu pedi silêncio. You asked for silence. Você pediu silêncio. He asked for silence. Ele pediu silêncio. We asked for silence. Nós pedimos silêncio. You asked for silence. Vocês pediram silêncio. They asked for silence. Eles pediram silêncio. Então, aqui agora passamos para o último, que é o Richard III. Então, diz assim: I was invincible in my horse. Eu era invencível em meu cavalo. Horse, né? Horse. I was invincible in my horse. You were invincible in your horse. Em vez de his, né? Vai mudando aqui também. He passou o cavalo dele, cavalo nosso. Então, you were invincible in your, cavalo seu, your horse. Você era invencível em seu cavalo. He was invincible in his horse, mesmo igual ao do Richard III. She was invincible in her horse. Ela era invencível no cavalo dela. We were invincible in our horses. Esqueça não de colocar não esqueça de colocar o S no final aqui, viu? Quando for we é nós, é plural. O you também no plural tem também o Szinho, né? You were invincible in your horses. E o último, they were invincible in their horses. Então, pessoal, foram todos aqui, passei todos, desde o I até o they, com todas as frases, interagindo com todas. Então, é só treinar. E vamos então agora para o próximo slide. Então aqui nós temos o nosso pre-knowledge aqui com a ilustração de uma jovem, né? E aqui uma pergunta assim: What is Jane doing? Aqui é a resposta: She's going to school. She's going to school. O que ela está fazendo? Ela está indo para a escola. Jane, né? E aqui um pequeno diálogo, né? What are you doing, John? Tom, yes. What are you doing, Tom? Tom responde: I am waiting for my sister. She's coming by bus from the supermarket. Então, a tradução aqui é: eu estou esperando a minha irmã, sister, irmã. She's está na forma contrata, né? She's coming by bus, está vindo de ônibus. From the supermarket, do supermercado. Então, I'm waiting for my sister. She's coming by bus from the supermarket. Então, foram duas formas aqui, ó, no gerúndio, né, no presente contínuo. I am waiting. She's coming. Duas formas. Robert. What was she buying in the supermarket? Então, novamente aqui o presente contínuo, né? What was, só que não é o presente, é o passado contínuo, né? Que aqui é o what was, o que ela estava fazendo no supermercado, aliás, comprando, né? Buying, o que ela estava comprando no supermercado. Então, é novamente a forma contínua aqui do verbo, gerúndio, e agora no passado. She was buying some fruits. Ela estava comprando algumas frutas. Então, o Robert pergunta, né? Did she go by bus? Ela foi de ônibus? E Tom responde: No, she did not. Ela não foi. Isso aqui, essa forma aqui, nós ainda vamos ver, né? Como fazer pergunta com os verbos principais, né? No passado. O verbo principal você coloca para fazer pergunta com ele no passado, você usa a forma did, né? Com auxiliar do, no passado é did. No, she didn't. She took a ride with John. Ela pegou uma carona com John. Então aqui nós temos como se diz, pegou carona. Então usa o verbo to take, né?
como aqui está no passado, é took. She took a ride. Ela pegou uma carona. Então, take a ride, pegar uma carona. Took a ride, pegou uma carona. With John. Eu já expliquei. Did not é para usar com os verbos no passado, né? Os verbos principais. Então aqui, how about you? E quanto a você? How about you? What are you doing? Quanto que é que você está fazendo? Então, novamente no presente contínuo. What are you doing? Em andamento. Algo em andamento. O que é que você está fazendo? Robert responde. I'm not doing anything. Então, ele quer responder que não estava fazendo nada. Então, ele responde com essa o anything aqui no finalzinho, porque nada, né? Tem o outro também, outra palavra que significa nada, outro advérbio é o nothing, mas como aqui já é negativo, I'm not, aí você não pode colocar aqui o not também, porque fica duas negativas na mesma frase. Então não usa o not aqui, usa o anything, né? I'm not doing anything. E aqui ele então convida, né? He invite his friend to go play soccer. Então diz, let's go to play soccer later. Vamos jogar futebol mais tarde. Então, let's go to play soccer later. Então aqui a forma para dizer o verbo no infinitivo, né? To play, né? Let's go to play. Você pode colocar o to aqui para formar o verbo ficar no infinitivo, né? Vamos jogar futebol mais tarde. Vamos jogar futebol mais tarde. Later, mais tarde. Soccer, futebol. E aqui nós temos o Robert respondendo que não pode, né? Então o verbo poder, que nós vamos ver ainda, né? Que é um dos modais. I cannot, eu não posso, ele está dizendo. Eu não posso. Vamos dizer tudo em inglês primeiro aqui, ó. I cannot go any place. Eu não posso ir a lugar algum. I cannot go any place. Go, o verbo ir. O verbo go é o verbo ir. Né? Cannot é o poder, não, a negativa do verbo poder, né? Não posso. Eu não posso. I cannot. I cannot. Que você pode colocar também na forma contrata aqui, após o can, após o N aqui do can, você coloca o apóstrofo seguido da letra T. Então fica cannot. Mas pode ser colocado também dessa forma assim, por extenso. Isso tudo nós vamos ver depois. Ainda estamos apenas com esse diálogo, apenas para realçar aqui o diálogo. Estou pegando essas coisas mesmo que ainda não foi dado, mas só para ficar mais interessante aqui o diálogo. Então diz, I cannot go any place. Eu não posso ir a lugar algum. Any place, justamente com aquele lá, anything, são duas novidades, né? Coisa alguma, lugar algum. During all day. Então, I cannot go any place during all day. Durante o dia inteiro, durante o dia todo. All day. Então, foi explicado aqui o diálogo, foi lido e explicado. Foi apenas um pre-knowledge, coisas que nós vamos ainda ver lá adiante. Então, aqui é o término da nossa aula de hoje. E desejo a todos bons estudos. Até o próximo vídeo.